Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vou falar deste baita livro que é O Império é Você, a fascinante saga do homem que mudou a história do Brasil, do autor Javier Moro. Eu achei essa capa lindíssima. O autor Javier Moro, ele é um escritor contemporâneo, é um espanhol, conhecido aí por outros livros como Sari Vermelho, mas eu só li este até então. E gostei demais, gostei bastante mesmo. Ele fez uma vasta pesquisa e dentre os livros que constam aqui na bibliografia estão os livros 1808, do Laurentino Gomes, e o 1822 também. Esse aqui eu já li, mas faz muito tempo, eu pretendo fazer uma releitura. E ele diz aqui também, numa nota, o seguinte: os eventos aqui narrados de fato ocorreram. Os personagens, as situações e o marco histórico são reais e refletem o resultado de uma exaustiva investigação. Dramatizei cenas e recriei diálogos sobre a base de minha própria interpretação para contar, a partir de dentro, o que os historiadores contaram a partir de fora. Então, assim, aqui ele vai contar fatos históricos e políticos, porém eu vou me ater aos fatos relacionados às questões humanas, que foi o que mais me prendeu a atenção. Então vamos lá, né? Como eu falei, vou me ater às questões humanas. O autor, ele faz um baita de um resumo de toda a história envolvendo Portugal e Brasil. Então ele vai falar sobre Dom João, ele vai falar sobre Carlota Joaquina, ambos ainda em Portugal, né? Depois todos os fatos que fazem com que eles venham para o Brasil, ou se preferir, fujam para o Brasil, né, com os seus filhos. Aí a gente vai ter aqui os meninos, né, o Pedro e o Miguel, brincando. E aí os dois irmãos vão crescendo, estão sempre competindo. Pedro, que é mais velho, sempre ganha, né, do irmão, do Miguel. Enfim, Pedro vai crescendo e vai tomando atitudes que fazem com que os pais das moças aqui no Brasil escondam suas filhas de Pedro, porque o Pedro é o pegador, né? Desde jovem, desde muito cedo, ele sai fazendo as suas conquistas, né? Conquistando as moças aqui do Brasil. E os pais, como eu falei, vão escondendo suas filhas. E chega um momento em que ele se apaixona realmente por uma bailarina francesa, que é a Noémie. E ele, com certa dificuldade, né, dificuldade que ele não teve com as outras moças, ele vai ter uma certa dificuldade aí para conquistá-la, mas consegue conquistá-la. E por mais que a mãe da Noémie a alerte sobre Pedro, né, dizendo que se ela se entregar a ele, uma hora ele vai descartá-la, como ele faz com todas as outras moças, enfim, ela não dá ouvidos, os dois se apaixonam loucamente e ficam juntos, né? Só que coisas vão acontecendo em todo o cenário aqui no Brasil e em Portugal também, e a corte chega à conclusão de que Pedro precisa se casar. E aí começa uma busca por uma noiva para Pedro, né? E o que ele faz? Ele se casa com Noémie, e Noémie está grávida dele. Então, a gente vai se colocando no lugar dele, porque ele não tem o direito de viver esse amor, né? Essa paixão. A família dele tá falando para ele se afastar dessa moça, a mãe dele tá fazendo de tudo para ele se afastar e ele não quer, ele se recusa. E ele realmente se casa com ela. É um casamento que não é válido, né, de qualquer forma. E aí encontram uma noiva para ele, que vai ser a Leopoldina, né? E ela está vindo para o Brasil, já casada oficialmente, né, com Pedro. E chega um momento em que realmente quem vai ter que tomar a atitude de se afastar não é Pedro, mas é a Noémie que vai se afastar pelo bem do próprio Pedro, né? Pelo bem do Brasil. Enfim, ela é convencida pela sogra, né? Pela Carlota Joaquina, de que ela precisa sair da vida dele. E a gente fica muito triste com isso, né? Porque é uma situação que acho que ninguém quer para si, né? E por mais que Pedro descubra, né, que a sua amada foi embora e grávida dele ainda, tá chegando ali a esposa dele, que oficialmente já se casaram, né? E Leopoldina não tem culpa de nada, né? Então ele aceita o destino dele, fica então casado com Leopoldina. Mais pra frente a gente vai
se segurar para não chorar com Pedro, porque o filhinho dele com a Noemi falece e ele sofre muito com isso. Então o autor vai construindo a história de uma forma que não tem como você não sentir empatia por ele, né? Então você está numa curva assim que já é ascendente, né? Ele aceitou o seu destino, tá lá sofrendo porque perdeu a mulher amada, o filhinho que teria com ela faleceu, e ele tá ali então com Leopoldina. E ele aceita, como eu falei, o casamento e vai tudo indo bem até o momento em que ele conhece Domitila, né? Ele se apaixona por outra mulher. E aí, assim, não vou usar esse vídeo aqui para criticar o fato dele ter se apaixonado por outra mulher, até porque ele e Leopoldina tiveram um casamento político a princípio, né? Eles não se conheciam antes, eles não eram apaixonados, não amavam um ao outro. Leopoldina, por seu lado, ela acabou realmente se apaixonando por ele antes mesmo de conhecê-lo, mas ele não, então não vou julgar essa questão aqui dele ter se apaixonado por Domitila. No entanto, as atitudes que ele tem em relação a Domitila prejudicam Leopoldina e vão prejudicando de uma forma tão grave que toda a sociedade vai se voltando contra Domitila. Então, toda vez que a sociedade age de uma forma com Domitila em consideração a Leopoldina, por exemplo, barrando ela em algum evento que ela queira entrar, ela se sente maltratada, reclama com Pedro, né? E o que ele faz? Para descontar a sua raiva, né? Porque a sua amada foi maltratada, ele toma atitudes que parece que realmente ele não percebe, que mesmo que ele esteja querendo dar um cala-boca na sociedade, as atitudes que ele toma prejudicam Leopoldina. E aí vira um balaio de gato, porque Leopoldina fica muito triste realmente, né? E a sociedade toda fica triste por conta dela, porque eles já estão há um tempo casados, ela já está tendo filhos com ele, né? E é ela a cabeça por trás desse homem fascinante. É ela que tem a inteligência política, cultural e etc. que ele não tem, que a gente vai ver que ele não tem, né? Tudo que ele aprende é principalmente com Leopoldina e com outras pessoas que estão ali ao redor dele, né? E aí chega um momento que ele toma uma atitude que é fazer com que Domitila se torne dama de honra de Leopoldina e leva ela, Domitila, para dentro do castelo. Então pensa numa coisa dessa. Eu estava fazendo essa leitura enquanto eu lia junto com o Alisson, Ana Karenina. E aí teve um dia que eu mandei uma mensagem pro Alisson falando assim, pior que Ana Karenina foi Dom Pedro I, que além de estar traindo a esposa, coloca a amante como dama de honra da sua esposa e a leva para dentro de casa. Então assim, fora de série, né? Não tem nem o que falar de uma coisa dessa, mas isso não é o pior que ele faz. Então, assim, parece que ele não se dá conta realmente de que ele está fazendo mal para Leopoldina, né? O que ele fez? A intenção dele com essa atitude era dizer para a sociedade que agora a Domitila é dama de honra da Leopoldina, né? Da imperatriz Leopoldina. Então, ela não pode ser barrada em nenhum evento que ela queira estar, entendeu? Mas, assim, como eu falei, prejudica Leopoldina, né? E aí você tá assim naquela curva já decrescente, né? Você já tá desgostando dele totalmente. E aí chega um momento em que ele toma uma atitude, por quê? Porque Leopoldina, ela mesma vai falar aqui que ela não tem o sangue quente das latinas, ou seja, ela é uma mulher muito passiva. Ela aceita tudo, né? Finge que não tá sabendo de nada. Ele diz pra ela que não tem nada disso, que as pessoas estão falando demais, mas é tudo mentira, né? Tudo teoria da conspiração. E ela vai engolindo um monte de sapo e ela não reage. Você fica aqui querendo que ela reaja e ela nada. E aí no momento em que ela reage, ele acaba tendo uma atitude com ela e essa atitude vai levar a algumas consequências. Então assim, é bem na sequência, né? Eles estão numa discussão, ela reage de uma forma, ele reage de outra, vai haver uma consequência de tudo isso, você associa a consequência ao que ele fez. Mas logo em seguida, duas pessoas que têm autoridade sobre o assunto vão dizer que essa consequência tem relação com outro fato
E aí, como uma segunda consequência dessa causa, Leopoldina falece, né? Então, a partir do falecimento de Leopoldina é que Dom Pedro vai realmente prestar atenção nas atitudes que ele tomou e que fizeram mal tanto a Leopoldina quanto a sua família e também fizeram mal à sociedade como um todo, né? E é por isso que a sociedade reagia dessa forma com ele e com Domitila. Enfim, mais situações políticas vão acontecendo e fazem com que ele sinta a necessidade de se casar novamente, além das questões políticas também para ter alguém para cuidar dos seus filhos, os filhos que ele teve com Leopoldina, dentre eles Dom Pedro II, né, que é uma criança ainda. E aí ele realmente acaba se casando, Domitila é afastada a pedido dele, né, com muito esforço, porque ele ainda gosta muito de Domitila, mas enfim, ele acaba se casando novamente e chega a um ponto em que ele precisa abdicar do trono em prol do seu filho, Pedro II, e abdicando, ele não tem a possibilidade de continuar aqui, ele tem que ir embora. Só que ele tem que ir embora e deixar os seus filhos aqui. Então não tem como não sentir empatia. E é aqui que o autor vai trabalhando isso com você. Você já está novamente sentindo empatia por Dom Pedro I. E aí Dom Pedro I sai do Brasil, né? Vai embora, vai se exilar na França. E ele precisa recuperar o trono que pertence à sua filha. E o trono foi usurpado por seu irmão Miguel. E Miguel não vai abrir mão do trono. Até aí já aconteceram diversas outras situações. Dom João já faleceu ou foi assassinado. Enfim, Miguel usurpou o trono, Carlota Joaquina já morreu também. E ele vai precisar realmente de uma invasão a Portugal para reconquistar o trono, que é de direito da sua filha. Então ele vai precisar aí se unir com algumas pessoas que vão financiar, né, esse embate aí, essa batalha contra Miguel. E você vai ter a impressão de que ele vai perder essa batalha, porque comparando um exército com o outro, o exército de Miguel é muito mais forte, muito mais poderoso. E aí você vai ver Dom Pedro I ali junto com o seu exército, ali no fronte mesmo de batalha, animando o pessoal, passando necessidade junto com eles, passando fome junto com eles muitas vezes e cavando trincheiras. Então você vai, como eu falei, você já teve a empatia, né, a compaixão pela questão dos filhos, aí ele tá lá, você tá admirando o cara, porque enquanto ele tá fazendo tudo isso, o irmão dele tá lá no bem bom, deixou a administração com algumas pessoas responsáveis e não quer saber de nada, né? Ele tem certeza que ele vai ganhar essa batalha pela primeira vez na vida, vai ganhar uma batalha contra o irmão dele. E aí você começa a torcer por Dom Pedro, porque ele realmente quer vingar o pai e ele quer reconquistar o trono que pertence por direito à filha dele, que foi deixada pelo pai dele, né, por Dom João. Então você está torcendo novamente por Dom Pedro I. Então eu acho que essa narrativa foi avassaladora, por isso eu super recomendo essa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com alguém que possa gostar também e ativem o sininho das notificações. A gente se encontra numa próxima. Até lá!